Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 17 ao 20. Se você não tem Bíblia, você pode acompanhar na projeção. Mas a gente sempre incentiva que você abra a Bíblia, nem que seja no celular, ok? Esse hábito nós não podemos perder por tecnologia. Então, Mateus, capítulo 5, versículo 17. O tema da reflexão de hoje, dentro do Sermão do Monte, é Cristo, o cristão e a lei de Deus. Cristo, o cristão e a lei de Deus. Vamos falar aqui sobre a justiça do cidadão do reino. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17, então. Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Pois em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço da lei, até que tudo se cumpra. Quem, portanto, desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino do céu. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Pois eu vos digo que se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Irmãos, é a nossa sétima pregação, nossa sétima mensagem sobre o Sermão do Monte, hoje, né? E se você ama Jesus Cristo, sinceramente, se você decidiu segui-lo e dedicar a sua vida a Ele, então você precisa estudar esse maravilhoso e desafiador discurso que está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, e também no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Mas nós estamos facilitando a vida para você, porque nós estamos pregando aqui sobre esse sermão todo domingo. Se você perder, está gravado, está lá no canal da igreja, no YouTube. Nós estamos facilitando para você não perder. E hoje teve gente que perdeu domingo passado e de manhã me mandou um videozinho dizendo: ó, estou aqui assistindo. Isso aí, show de bola. Para fins de estudo e para que a gente tenha uma melhor compreensão do Sermão do Monte, então nós dividimos eles nessa exposição, nessa série. Nós estamos usando uma divisão ou subdivisões desse sermão que o teólogo John Stott, teólogo britânico, falecido, ótimo teólogo, ótimos livros, que ele usou para o estudo desse livro. Nós estamos usando as subdivisões que ele fez do Sermão do Monte, que são 7. E nós já fizemos aqui, essa é a sétima mensagem, nós já fizemos até aqui uma introdução, bem importante. Se você quer entender o Sermão do Monte e você não viu essa introdução, ouça lá no canal da igreja, é super importante, vai enriquecer o seu entendimento desse sermão. Então nós fizemos uma introdução, já vimos a primeira subdivisão, que é o caráter do cidadão do reino de Deus. Como que é o caráter? Nós estudamos aqui todas as bem-aventuranças, domingo após domingo. E também nós já vimos a segunda subdivisão, que é a influência do cidadão do reino nesse mundo. Como que é a influência desse cidadão? E hoje nós começamos a terceira subdivisão, que é a justiça do cidadão do reino. Talvez falar a justiça do cidadão do reino você tenha ficado meio boiando, não tenha entendido. Então, quando eu falo aqui de justiça do cidadão do reino, eu estou falando da relação que o cristão, o discípulo de Jesus, tem com a lei de Deus. Quando você ouvir aqui, durante essa mensagem ou as próximas pregações, se falar sobre justiça, é sobre a lei moral de Deus que nós vamos estar tratando. É sobre a obediência nossa aos mandamentos da lei de Deus. É isso que diz respeito à sua justiça.
não a nossa justiça pessoal, mas a justiça do crente diz respeito à sua vida de obediência aos ensinos e aos mandamentos da palavra de Deus. É disso que se trata, ok? Jesus, no versículo 17 que a gente acabou de ler, ele fala a respeito da lei e os profetas. Ele começa dizendo isso, né? Falando sobre a lei e os profetas. Essa expressão, a lei e os profetas, é uma maneira de falar, de tratar de todo o Velho Testamento. Quando você vê Paulo, quando você vê um evangelista dizendo, né, a lei e os profetas, ele está falando, não, todo o Velho Testamento. É uma maneira de chamar o Velho Testamento. Os 39 livros, todo o conteúdo do Velho Testamento, alguns chamavam de a lei e os profetas. Às vezes Salmos estava junto, lei, Salmos e profetas. Então Jesus usa essa expressão, porque ele diz que ele não veio revogar a lei, mas cumprir. Ele não veio revogar a lei e os profetas. Então Jesus está falando que nesse momento do discurso do Sermão do Monte, ele vai introduzir uma coisa importante, que qual era a perspectiva dele a respeito do Velho Testamento, a respeito da lei, a respeito dos mandamentos. Muitas pessoas têm dificuldades, e talvez você seja um. Muitas pessoas têm dificuldade quando falam a respeito de Velho Testamento. Dificuldade às vezes porque talvez não entende. Aí tudo bem, é só falta de estudo, de compreensão, né? Mas alguns têm dificuldades porque têm uma ideia errada a respeito do Velho Testamento. E em função de ter uma visão e uma ideia errada do Velho Testamento, acaba por ter também uma fé defeituosa. Uma correta compreensão do Velho Testamento, da lei, dos textos da Velha Aliança, nos ajudam a compreender também melhor o Novo Testamento e vai fazer com que a gente tenha uma fé mais saudável e equilibrada. Mas muitas pessoas têm preconceito, têm dificuldade e têm ideias erradas a respeito do Velho Testamento. Esse é um fato. Muitos cristãos, em vários círculos de fé, desmerecem o Velho Testamento. Isso não é coisa nova, não. Ali no segundo século da igreja, quando a igreja ainda estava gateando, ainda debaixo de perseguição do Império Romano, surgiu um presbítero, crente, presbítero, na igreja chamado Marcião, que ele não gostava muito do Velho Testamento. Ele não gostava muito do Deus do Velho Testamento, por isso ele não gostava do Velho Testamento. E o Marcião, indignado com o Velho Testamento, ele resolveu criar uma Bíblia só para ele, diferente de todo o restante da cristandade que existia. Ele resolveu eliminar todos os livros do Velho Testamento, todas as citações do Velho Testamento no Novo Testamento. Ele foi eliminando. E ficou com alguns livros. Aquele era a Bíblia do Marcião, da igreja do Marcião e dos seus seguidores, eram os marcionitas. Então essa ideia de ter um preconceito e uma ideia errada sobre o Velho Testamento é antiga. Mas muita gente ainda continua tendo. Algumas pessoas se perguntam, tá, mas se o Velho Testamento é a antiga aliança, é o livro dos judeus, nós que somos do Novo Testamento, precisamos seguir aqueles ensinamentos? Seguir aqueles mandamentos? Seguir aquelas instruções que tem lá no Velho Testamento? Sim? Não? Às vezes. O Velho Testamento diz respeito só aos judeus? Ou tem coisas no Velho Testamento que diz respeito a nós também, cristãos? Antes de seguir aqui na exposição, nessa película que a gente selecionou na série, eu quero fazer uma observação bem importante aqui para vocês. Há 3 tipos de lei. Jesus falou da lei e os profetas, se referindo a todo o Velho Testamento. Mas seguindo a leitura, ele não fala mais profetas, ele fala só da lei. Se você ler ali no versículo 18 ou 19. Então, como lidar com a lei? Como lidar com os textos, com o conteúdo, com o próprio Velho Testamento? Para a gente entender, na Bíblia, falando especificamente sobre o Velho Testamento, existem 3 tipos diferentes de leis no Velho Testamento. Existem leis civis, existem leis cerimoniais e existem leis morais. As leis civis eram para organização dos judeus, como uma nação, como uma sociedade.
Eles eram uma tribo, nômades, saíram do Egito, eles não tinham regras, nada. Então Deus deu leis para organizar eles como uma sociedade, como uma nação. Leis a respeito de propriedade, leis a respeito de negócios, são leis civis. Por exemplo, um exemplo só, Êxodo 21, 33, 34. Se alguém destampar uma cisterna, um poço, ou cavar uma cisterna e não tampá-la, e um boi ou um jumento cair nela, o dono da cisterna dará a indenização, pagando o valor em prata ao dono do animal morto. Mas esse será seu. Você vai pagar o boi, mas já que o boi morreu, agora ele é teu. Entendeu? É uma lei a respeito de propriedade, porque boi é uma propriedade. Então é uma lei que diz a respeito aos direitos de propriedade. É uma lei civil. Outro tipo de lei que nós vamos encontrar no Velho Testamento são as leis cerimoniais, que eram leis que diziam respeito à organização do culto, que dizia respeito ao Messias, porque todo esse cerimonial, todo o culto, tudo aquilo que a gente vê em Êxodo, Levítico ali, Deuteronômio, tudo aquilo apontava diretamente para uma realidade futura, tudo aquilo era sombra, era tipo de algo que viria a ser real, materializado na pessoa de Jesus. Então essas eram as leis cerimoniais. Um exemplo de lei cerimonial, Levítico 5:15. Se alguém cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então levará ao Senhor um carneiro do seu rebanho, sem defeito, avaliado em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, como oferta pela culpa. Alguém que pecasse a respeito de alguma das coisas sagradas do culto, da igreja, do templo, ou das práticas de sacrifício, ele precisava fazer um sacrifício para receber o perdão. Então eram coisas que estavam envolvidas na adoração, no culto da antiga aliança, chamadas de leis cerimoniais. E também existiam as leis morais, que essas leis diziam respeito à vida santa, ao comportamento, à vida exemplar que Deus desejava que o seu povo tivesse, como testemunho às nações. Por exemplo, o clássico texto que é os próprios 10 mandamentos, que eu tirei uma parte só ali, pegar só o finalzinho, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho do teu próximo, não cobiçarás. Então aqui são alguns exemplos de leis morais, que falam da vida santa e exemplar que o povo de Deus precisava ter. Irmãos, todas essas leis tinham um objetivo. O objetivo era que Israel, que essa nação, fosse uma bênção para as outras nações, porque essa foi a promessa para Abraão: farei de ti uma bênção para todas as famílias da terra. Então o objetivo era que Israel, no meio de um povo de vários povos pagãos e idólatras, fosse uma bênção para esses povos. Então eles tinham que ser um povo diferenciado. E essas leis falavam disso, da santidade, do caráter, do comportamento que o povo de Deus precisava ter, a fim de atrair a adoração ao Deus verdadeiro e único. Bom, a pergunta é: precisamos obedecer todas as leis do Velho Testamento? Não. A gente não precisa obedecer todas as leis do Velho Testamento. As leis civis eram para os judeus. Deus estava organizando um país. Nós não somos judeus, nós temos as nossas leis civis. Então as leis civis que nós encontramos no Velho Testamento eram para os judeus, entendeu? Para aquele momento, para aquela época que estava acontecendo. Algumas delas perdurou séculos, nem sei se até hoje ainda existe na Constituição de Israel, mas era para os judeus. Então as leis civis não são para nós. Se se você abrir o bolso e a ovelhinha do outro lá cair, você não vai pagar com moedas de prata, entendeu? Não é para nós, ok? Não é para nós, não temos dever de obedecer essas leis. As leis cerimoniais eram para os sacerdotes, eram para os levitas, eram para os rituais de culto, que, como eu falei, eram sombras que apontavam para Cristo.
Agora, quando Cristo veio, essas leis cerimoniais encerraram, porque em Cristo elas se cumpriram, todas elas apontavam para Cristo. Quando Cristo vem, elas perdem o efeito, elas não eram mais necessárias. Por quê? Porque o próprio Cristo agora, Ele é o verdadeiro templo, Ele é o verdadeiro tabernáculo, Ele é o verdadeiro e perfeito sacrifício. Nele então convergiu todas essas leis, tornando-se desnecessárias, e por isso que a gente não faz os sacrifícios. Então nós também não precisamos obedecer às leis cerimoniais do Velho Testamento. Irmãos, mas as leis morais, essas são a expressão do caráter de Deus. As leis morais mostram quão santo e quem nosso Deus é. É a expressão da vontade de Deus para o seu povo, para todas as nações e para todas as épocas, irmãos. Elas apontam para o nosso dever de vida santa e exemplar. As leis morais, todas elas, do Velho Testamento, claro, com certeza todas do Novo Testamento, elas estão de pé. Elas precisam ser obedecidas. Toda a lei moral. Quando nós falamos aqui de que a justiça do cidadão do reino é a obediência aos mandamentos, é dessas leis que nós estamos falando, é a obediência às leis morais. Ok? É disso aqui que se trata a justiça do cidadão do reino. Agora, esse mundo que nós vivemos, o velho sistema, que a Bíblia diz que jaz no maligno, ele não está nem aí, gente. Não está nem aí para as leis de Deus. O mundo dá de ombros para aquilo que a Bíblia ensina como mandamentos e princípios que devem regular a vida. O mundo não está nem aí. Mas o cidadão do reino, que é para esses que Jesus está fazendo o sermão, que eram os seus discípulos que sentaram ao redor dele no monte, os cidadãos do reino são aqueles que fazem parte da nova ordem que Cristo estava formando, da nova ordem mundial, da nova sociedade, da nova humanidade que Jesus estava inaugurando com a sua vida, morte e ressurreição, chamado de reino de Deus, que é o que Cristo vai falar durante todo o sermão. Ele está ensinando como que é o reino de Deus. Então, queridos, o cidadão do reino, que faz parte do reino de Deus, ele ama a lei de Deus, ele ama os mandamentos de Deus, ele ama os princípios e os valores do reino. E esse é o foco desses versículos que nós estamos agora pregando, dessa perícope que nós estamos expondo aqui. Esse é o foco. Jesus estava ensinando como que é a relação que o cidadão do reino, o crente, o discípulo, tem com a lei de Deus. Como que é a correta relação com os textos do Velho Testamento. Gente, mas então, fechando essa janela aqui, retornando ao texto do Evangelho de Mateus, capítulo 5, vamos pensar no contexto. Jesus era um novo mestre que surgiu no cenário do primeiro século. Era alguém que estava crescendo em notoriedade, ele estava no início do seu ministério, o ministério na Galileia. É o momento onde Jesus se torna muito famoso, na Galileia. Na Judéia ele começa a ter mais perseguição. Então Jesus está, por assim dizer, no auge, tanto que ele vai dar esse discurso e tem milhares de pessoas lá. Então ele é um novo mestre que surgiu naquele cenário. Alguém que encantava pela sua doutrina e pelo seu ensino. Só que tinha um porém. Mesmo ele encantando com seus ensinos, tinha um porém. Que é importante aqui a gente entender. Toda a vida da nação, toda a vida dos judeus estava centrada, organizada, amarradinha na lei mosaica, na lei de Moisés. Nada, gente, nada na sociedade judaica e na vida de Israel ficava fora. Não tinha nada que não existisse uma lei para aquilo.
Nesse ponto, então, todos estavam naquele momento do ministério de Jesus, inclusive do sermão, todos estavam curiosos para saber qual seria a visão de Jesus sobre a lei de Deus. Eles queriam saber. Até porque, antes de chegar nesse momento, Jesus, na visão de alguns mais radicais, tinha dado uma certa resbalada em algumas leis orais. Por exemplo, Jesus não era totalmente fiel àquilo que os fariseus ensinavam a respeito do sábado. Aparentemente, Jesus não guardava o sábado. As pessoas estavam vendo. Jesus e os discípulos dele não lavavam as mãos antes de comer. Era uma coisa que os judeus prezavam, era importante. Era uma ordem, era uma bronca lá, né, nos discípulos, e chamaram a atenção de Jesus. Jesus tocava em leprosos, que era algo que a lei proibia. Então, aparentemente, Jesus tinha alguns comportamentos diante da lei que deixavam as pessoas intrigadas, e eles queriam saber agora qual que era a visão de Jesus a respeito da lei. Irmão, Jesus não desobedeceu nenhuma lei. A lei de Deus, Jesus cumpriu perfeitamente. O que Jesus desobedeceu no sábado, na questão dos leprosos, etc., foi a lei dos fariseus. Foi a criação e a extensão que os homens fizeram, só para salientar aqui, tá bom? Então, mas na percepção das pessoas, a lei dos fariseus naquela altura já era como a lei de Deus, entendeu? E Jesus, ali naquele momento, tinha botado alguns pontos de interrogação na biografia dele, e as pessoas queriam saber como é que era a visão dele, afinal, então, sobre a lei de Deus. Alguns já estavam até dizendo que Jesus traria uma nova doutrina, que a lei mosaica ficaria para trás e Jesus começaria algo totalmente novo. Como é que você sabe disso? Pelo versículo 17. Jesus não vai falar aquilo ali se alguns já não estavam questionando que haveria uma nova doutrina e que a lei ficaria para trás e etc. Mas aí então, Jesus vai responder isso. O versículo 17 diz o seguinte: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim abolir, mas cumprir. Jesus disse: não vim cancelar. Eu não vim extinguir a lei e os profetas. Ou seja, Jesus estava dizendo, todos os ensinos que nós encontramos no Velho Testamento, os padrões, as visões, os preceitos, as profecias, os valores, os mandamentos, não estão cancelados. Irmão, não é porque você é um cristão do século 21, não é porque você é uma pessoa estudada, que você tem curso superior, que você é uma pessoa moderna, que por causa disso você está desobrigado das leis morais de Deus ensinadas na Velha Aliança. Não é porque os tempos são outros e novos que você está desobrigado das leis morais ensinadas no Velho Testamento. Elas não são coisas de uma dispensação passada, porque segundo uma visão de ensino aí, né, que é dispensacionalista, vai ensinar que é o período da lei, e se é o período da lei você não tem mais obrigação porque passou essa dispensação. Não, queridos, não é coisas de uma dispensação passada. Jesus disse claramente, gente, ele desenhou, eu acho, entendeu? Ele disse: eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. Obediência, amor pelas Escrituras é a marca do cidadão do reino, do verdadeiro. Obediência. Todo o Velho Testamento aponta para Jesus. Tudo que nós lemos e aprendemos de Gênesis a Malaquias, tudo ali aponta para Jesus. E por isso que Jesus disse que ele veio cumprir. Porque todas aquelas coisas precisavam chegar nele. Ele é o cumprimento das profecias diversas, dos apontamentos, dos tipos, das sombras. Então ele veio cumprir. Ou seja, ele está dizendo que a vida dele
iria trazer luz sobre os textos do Velho Testamento. Por causa de Jesus e que ele veio cumprir a lei, eu e você conseguimos entender melhor o que é o Velho Testamento. Então, ele não disse, gente, presta atenção no meu ensino, no que eu vou trazer aqui. Logo depois alguns homens vão escrever os evangelhos, logo depois vai ter uns aí que vão escrever umas cartas. Preste atenção nessas pessoas. As coisas da velha aliança, do Velho Testamento, esquece, não dê bola. Não, gente, ele não disse isso. Ele disse, obedeça. Amém? Obedeça. Ele veio para cumprir. Versículo 18. Pois em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço da lei até que tudo se cumpra. Então aqui no versículo 18, Jesus está estabelecendo um prazo. Tá, mas a lei é para todo sempre? Não, ela tem um prazo. Jesus está estabelecendo um prazo. Até quando que nós temos que obedecer à lei? Jesus diz até quando. Ela diz que a lei vai ser abolida quando céus e terra terminarem. Trocando em miúdos, enquanto existir o universo, a lei de Deus está de pé. Está valendo. Deve ser obedecida. Não vai caducar. Se você é daqueles que quando alguém vem e conversa com você, ou cita um texto do Velho Testamento, você é daqueles que, mas isso aí é do Velho Testamento. Cuidado, meu irmão. Sua relação com o Velho Testamento, só por essa frase, já revela que ela é doentia. Que ela é problemática, que você tem uma visão distorcida. E que Jesus não nos autoriza a ter essa visão. Cuidado. Porque a lei moral de Deus não está off. Está on. Amém? Mais ainda no versículo 18, Jesus nos ensina que todo o velho, além de dizer a validade da lei, ele ainda nos fala sobre o conteúdo. Ele diz que todo o Velho Testamento são importantes. Mesmo aquilo que eu falei para você de lei civil, de lei cerimonial, não quer dizer que aquilo ali você pula, não vou mais ler, isso não me interessa. Não, ali tem ensinamento, ali tem moral, tem princípio, não funciona mais como um mandamento para você, mas é palavra de Deus, tem ensino, ok? Então Jesus está dizendo que toda a lei e os profetas, todo o Velho Testamento é importante, porque tudo ali é palavra de Deus, e por ser palavra de Deus não pode ser desprezada. Sabe aquela leitura que você faz da Bíblia toda, aí você chega em 2 Crônicas e tem 10 capítulos de genealogia que a gente despreza? É a palavra de Deus. Amém? Amém. É a palavra de Deus. Jesus disse que tudo ali importa. Olha o que ele disse: nem a menor letra, nem o menor traço deve ser ignorado. De todo o conteúdo, tudo é importante. Nem um tio, nem um apóstrofo é para você dizer que não tem valor ou ignorar. Para o cidadão do reino, tudo é palavra de Deus, tudo é importante. E é a palavra de Deus que é a norma de fé e da prática, só ela. Norma e prática do cristão. Toda ela, novo e velho. A palavra de Deus é o manual, a palavra de Deus é o mapa, a palavra de Deus é o passo a passo, é o tutorial da nossa vida nessa terra. Toda ela, irmãos, não só o Novo Testamento. E não o Novo Testamento com maior peso. Toda ela é palavra de Deus e deve ser respeitada como tal. A sua dieta, como cristão, como alguém que consome, que digere, que se alimenta da palavra de Deus, a sua dieta, a sua leitura, o seu estudo da Bíblia, ela precisa ser balanceada. Se é aqueles que só lê o Novo Testamento, só lê os livros do Novo Testamento e termina e lê outro e você não lê nada do Velho Testamento, a sua dieta está desregulada, você não está fazendo direito. Nós precisamos ter uma dieta balanceada.
Porque tudo é palavra de Deus, tudo é importante, nada fica de fora, nem a menor letra, nem um tio, nem um apóstolo, nada, Jesus está dizendo. Versículo 19: quem, portanto, desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino do céu. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado de grande no céu. Irmãos, para de fazer vista grossa para certos ensinos da Bíblia. Amém? Isso é bom, eu gosto, eu cumpro. Isso aqui é uma pedra no nosso sapato, né? Não deixeis de congregar, né? Esse aí, a gente escolhe o que a gente quer obedecer. Para de fazer vistas grossas para certos ensinos. Para de escolher aquilo que você vai obedecer ou não. Porque a sua fidelidade à palavra de Deus nessa vida é que vai determinar ou que vai definir a glória da sua vida no porvir. É a fidelidade à palavra de Deus. Jesus está dizendo que haverá menores e que haverá maiores no reino por vir. Jesus está falando, sei lá, de status, de posição. Ele diz que existirão pessoas que serão menores no reino. Está falando aqui que existem pessoas que serão maiores no reino. E os maiores não vão ser aqueles que tiveram as suas vidas dedicadas ao cristianismo de maneira super relevante, que se tornaram mundialmente conhecidos, que escreveram um monte de livros, etc. Não necessariamente vai ser esses que serão os maiores. Os maiores serão aqueles que são fiéis à lei, fiéis aos mandamentos, fiéis aos princípios. Aqueles que não fazem vista grossa, que não ficam selecionando, que não ficam escolhendo. Esse obedeço, esse não obedeço, esse me importa, esse não estou nem aí. Grande no reino de Deus é a pessoa obediente. É aquele que é fiel, é aquele que é íntegro, é aquele que não faz vista grossa, irmãos. O texto diz que quem desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, olha só, por menor que seja, e assim ensinar os outros, porque se você desobedece, os outros estão vendo, será chamado de menor no reino do céu. Você não vai perder a salvação, só você vai ser menor no reino do céu, porque a salvação não vem pela obediência da prática da lei. É isso que os fariseus acreditavam, mas não é o que Jesus está ensinando. Bom, que fique bem claro até esse ponto aqui, esse momento, é que Jesus estava colocando aqui, irmãos, linguagem nossa, Jesus estava colocando em caixa alta. Jesus estava gritando, estava em neon, deixando muito claro que ele tinha por alta conta toda a lei e os profetas. Ele deixa muito claro que ele ama a lei de Deus, até o menor traço dela é importante. 20. Pois eu vos digo que se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Pois eu vos digo que se a vossa justiça não superar a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Até aqui, Jesus vinha falando da relação dele com a lei. Qual que era a visão dele, qual que era a perspectiva dele como Deus, como Messias, como nosso Senhor. Então, como que ele se relacionava com a lei? Agora, ele começa a dizer e a ensinar como deve ser a relação do cristão com a lei. Por isso que o tema é Cristo e a lei, o cristão e a lei. Então agora, vamos falar do cristão e a lei. Olha só, presta atenção, olha só ali o que nós lemos no versículo. Jesus disse
que a nossa justiça, a nossa relação com os mandamentos, a nossa relação com os princípios, preceitos e valores da palavra de Deus, ou também, puxando o Velho Testamento, a nossa relação com a lei de Deus deve superar, deve ser melhor do que a relação dos escribas e dos fariseus. Gente, nessa hora, com certeza, as pessoas disseram, não, agora caiu os buteados, viu? Agora lascou. Agora não tem jeito. Como pode? Como assim? Não eram essas classes, os escribas e os fariseus, pessoas famosas por terem um relacionamento elevado de justiça? Não eram essas pessoas famosas por terem a obediência à lei de Deus como uma grande paixão da vida deles? E Jesus disse que nós temos que superar, ir além, ser melhor do que essas pessoas que eram assim. Os escribas, caso você não saiba, os escribas eram os mestres, os doutores, aqueles que entendiam da lei, aqueles que sabiam decor e salteado a lei, os textos que explicavam, que ensinavam, eram os doutores da lei, mestres. Sabiam de tudo. Jesus disse, vocês têm que ser melhores do que aqueles que sabem de tudo da lei. Os fariseus eram uma seita, era um partido, era um grupo de pessoas que encarnou o ideal de obedecer à lei, custe o que custar. Os fariseus pregavam obediência total e inegociável à lei. Os fariseus ganharam força, gente, e surgiram, assim, grande no cenário, depois do exílio. Depois que Israel vai para a Babilônia, passa debaixo de vários impérios, e eles retornam para sua terra, ali surge os fariseus, surge com força, surge esse grupo e toma destaque. Quando a nação volta pobre e desprezada para a terra, e eles sabem que todo o sofrimento, toda a angústia, as mortes, o empobrecimento, a vergonha da nação que passaram no último século, tudo o que eles passaram e o próprio exílio, eles reconheciam que aquilo foi por causa da infidelidade à lei de Deus. O povo no exílio sabia, nós vacilamos, nós merecemos estar no exílio. Deus nos avisou durante séculos, Ele mandava os profetas, não façam isso, mas a gente fazia. Não tenho ídolos, mas nós tínhamos. Achando que o juízo não ia vir, o juízo veio. Então o povo sabia que eles mereciam, e que o juízo veio porque eles quebraram, desobedeceram, não davam bola para a lei de Deus, eles estavam cientes disso. Então agora, quando eles voltam, eles querem fazer tudo diferente. Eles não querem mais ser como os pais, os antigos. Eles querem ser exemplos, os primeiros. E os fariseus encabeçaram esse ideal de levar a nação a obedecer de maneira total à lei. Levantaram essa bandeira e começaram a viver assim e a cobrar das pessoas para que a nação obedecesse os mandamentos e as leis de Deus. Gente, a intenção original era boa, porque o povo de fato parecia um bando de pica-fumo, desobedientes, o retrato da gente, que faz e não dá bola, e aí os caras se levantam, não, nós não podemos ser assim, a gente tem que fazer aquilo que Deus diz, e não querer fazer do nosso jeito. Então a intenção original era boa, só que depois de um tempo, por assim dizer, eles se perderam na curva. Eles tornaram-se tão radicais na obediência que eles extrapolaram os limites. A lei de Deus, que eram preceitos, por assim dizer, gerais para guiar a vida das pessoas, e eram 613 leis que existiam. Então eram preceitos gerais. Eles pegaram porque eles viram assim, não, Deus nos deu preceitos gerais e a gente não deu bola. Então vamos agora esmiuçar lei por lei.
vamos destrinchar esse negócio. Vamos dissecar as leis. E vamos detalhar elas. Por exemplo, nós sabemos que nos 10 mandamentos tem a lei, né? É o quarto mandamento. Lembra-te de guardar o dia de sábado. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Não trabalhe nesse dia. Isso é uma lei super importante para os judeus, está nos 10 mandamentos, é uma lei geral. Deus não deu um monte de detalhe. Ele disse: guarda o dia de sábado. Guarda por quê? Descansa, e é o dia do Senhor, é o dia que você vai cultuar. Então não é para você trabalhar nesse dia, ok? É uma lei geral. Ou seja, como quem diz: eu não quero que nesse dia vocês exerçam o trabalho habitual. Eu não quero que o sapateiro conserte sapatos. Eu não quero que o pedreiro vá quebrar pedras. Eu não quero que o agricultor plante. Não exerça a vossa vocação habitual. Só que esses fariseus, legalistas, eles pegaram a lei geral e detalharam. Eles fizeram uma lista enorme. Eles disseram: não trabalhe no dia de sábado. Mas o que é trabalhar? Foram lá. Quais são os trabalhos que não se deve fazer? Eles fizeram uma lista gigante dos trabalhos que não se podia fazer. E qual o esforço? Um mínimo de esforço, então, que se pode se fazer. Mais uma lista gigante da quantidade de esforço. Por exemplo, eles botaram lá nas leis orais, isso tudo era oral, não tinha escrito. Você pode, no máximo, servir um copo que dê para um gole de leite. Se passar de um gole de leite, você está pecando contra o quarto mandamento, está sendo infiel à lei de Deus. Você quer lavar o rosto? Você pode botar a água suficiente para lavar a pálpebra. É sério, gente, isso aqui eram as leis dos fariseus. E assim várias outras. E só a respeito do sábado. O sábado tinha centenas de coisas. Para você ter uma ideia, até hoje permanece muito sobre essas leis do sabá ainda em Israel, que é a herança dos fariseus, não diz respeito à lei moral e ao ensino real da palavra de Deus. Eu tive lá, né, minha mãe, minha mantenedora. Não sei se você sabe, mas, bom, alguns judeus são seculares, eles não cumprem. Mas o judeu que é ortodoxo, que segue o judaísmo, ele guarda o sábado. E o dia que a gente chegou em Israel, que a gente fez umas andanças, o dia que a gente chegou em Israel para ficar em Israel uma semana, a gente chegou no sábado, no Shabat. Então era o dia, e a gente estava no hotel. E no hotel estava tendo umas atividades a respeito do Shabat. As pessoas que têm condições, lá a maioria tem condições, eles saem das suas casas e vão para o hotel. Porque no hotel eles não fazem nada. Entendeu? Os outros que são contratados, que vêm de fora, é que trabalham. Então no hotel eles podem comer, beber, se divertir, porque não fazem nada, os outros fazem para eles. Já tem até umas deturpação do negócio, né? Mas eles fazem isso, muitos fazem isso. No hotel, você sabia que existem 2 elevadores. E tem um elevador que é o elevador do Shabat. Que se você errar esse elevador, lascou. Esse elevador, o judeu ortodoxo, ele não pode apertar, porque se ele ficar apertando o botão, é trabalho. O botão que ele deve descer é trabalho. Então, você entra no elevador, o elevador para de andar e andar. Azar-se o teu no 22º. Ele vai parar andar por andar, e você vai descer no andar que você quer, sem ter feito nenhum trabalho de ter apertado o botão. Existe o elevador do Shabat até hoje. Isso tudo não é a lei moral. Isso tudo são os desdobramentos que essa galera, que os fariseus fizeram. Os detalhes. Então, inevitavelmente, eles pegaram essa lei e transformaram em milhares de outras leis e demandas, que inevitavelmente a lei de Deus, que era simples e objetiva, 613 leis, tornaram-se, na visão distorcida dos fariseus, um peso enorme para todos os judeus. Para ter uma ideia, como que a lei de Deus, o salmista vai dizer que a lei de Deus é simples e restaura a alma e tal, eram 613 leis para regular a vida. Claro que era uma sociedade rudimentar. Nós, no nosso país, temos aproximadamente 34 mil leis.
Entre leis, entre decretos, entre não sei o que eles vivem fazendo lá. Tem 34 mil leis que ordenam a vida dos brasileiros, mas é uma sociedade moderna. Tem várias demandas, várias coisas que existem hoje que não tinha naquela época, não precisava de lei. Então nós temos 34 mil leis, eles tinham 613. Eram simples, práticas, para regular a vida e ser bênção. Só que se tornou um peso por causa dos fariseus. Eles tornaram-se uma religião ultra legalista, extremamente detalhista. A tradição oral, que é isso que eu estou falando, tem a lei que estava escrita, que é o 613 distribuído nos 5 mandamentos, mais um pouco nos profetas e outros textos. Forma 613 leis. Mas a tradição oral, que foi o detalhamento que os fariseus fizeram das leis, que é chamado de Mishnah, tinha 63 longos tratados a respeito de cada uma das leis. Então isso virou uma tradição oral, não foi escrito. Mas existia 63 tratados, que eu garanto para você que os fariseus sabiam tudo de cor. Posteriormente, surgiu os comentários do Mishnah. Tem a lei, tem a ampliação da lei, que os fariseus fizeram, e depois surgiu os comentários da ampliação da lei, que é o que nós conhecemos como Talmud, que são os comentários da ampliação da lei. E os Talmudes, para você ter uma ideia, o de Jerusalém, que é um dos mais famosos, tem 12 volumes, e o da Babilônia tem 60 volumes. Tudo sobre lei. Partindo da 613. Então, para o judeu da época de Jesus, a obediência a Deus envolvia milhares de regrinhas. Era um legalismo, um detalhamento excessivo que dominava toda a vida, fazendo com que fosse questão de vida e morte tudo. Essa relação doentia com a lei, Jesus detestava. É por isso que Jesus tinha uma ira e uma brabeza contra os fariseus. Porque eles deturparam a santa lei, boa lei de Deus, que é a lei moral. Então Jesus detestava essa relação doentia. Paulo também vai atacar essa relação doentia. Porque essa justiça que os fariseus pregavam, esse relacionamento que os fariseus tinham com a lei, era ruim, Jesus detestava, porque ela não satisfazia o coração, porque ela não transformava o coração, porque ela não mudava o interior das pessoas. Mateus 23, 25 diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de roubo e cobiça. Ou seja, a justiça pregada pelos fariseus era uma justiça exterior, de aparência. Ela não atuava no coração e no interior das pessoas. Jesus odiava essa justiça que eles ensinavam. Também porque ela não renovava a mente, não mudava a cosmovisão, a maneira da pessoa que estava debaixo desse relacionamento com a lei. Mateus 15, 6 diz: assim, por causa da vossa tradição, invalidastes a palavra de Deus. Vocês não renovam a mente, vocês não se transformam, vocês estão aí invalidando a palavra de Deus. Então, o legalista, aquele que vive preso nas regras, na lei, com rigor, é isso. Acaba que não alcança o seu coração, acaba que a sua mente fica aprisionada e não muda. E terceiro, esse tipo de justiça acaba que glorifica o ego. Uma pessoa que é tão, assim, nesse sentido, legalista, no final das contas, a vida dela, que é uma vida de querer fazer, e no final ela vai querer fazer para mostrar para os outros, e quando ela faz, o ego vai lá em cima, entendeu? Ela acaba nem fazendo mais para glorificar Deus, ela faz para receber o louvor dos outros, para receber aplauso, tapinha nas costas. Então acaba que esse tipo de justiça, ela glorifica o ego. Mateus 6:1. Cuidado para não praticardes boas obras diante dos homens, a fim de serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa de vosso Pai que está no céu. O ponto
é que Jesus disse que a nossa relação com a lei deve ser melhor do que a relação que os fariseus tinham. Os 613 leis que existiam, 248 eram mandamentos e 365 eram proibições. 248 era façam isso, sejam assim, e 365 era não mate, não roube, não furte, né? Eram proibições. E nós devemos ser melhores que os fariseus. Para você ter uma ideia, os melhores fariseus, e olha que os caras eram encarnados, eles conseguiam obedecer, os melhores, 230 dos 248 mandamentos positivos, rigorosamente. Dos 248, rigorosamente, eles obedeciam 230. Será que Jesus, ao dizer que a nossa justiça deve exceder a justiça dos fariseus, é que nós temos que alcançar os 248? Não, irmãos. Jesus, ao dizer que a nossa justiça deve ser melhor, superior, exceder a justiça dos fariseus, ele não estava elogiando os fariseus. Ele estava criticando. Ele estava reprovando os fariseus publicamente. Se você olhar o versículo 20, ele diz que se nós não excedermos os fariseus, nós não entraremos no reino dos céus. Ou seja, aquilo que os fariseus fazem não garante eles no reino do céu. Os fariseus nem no céu estão. Os fariseus são perdidos. E quando Jesus falou isso, Jesus estava criticando eles, não elogiando. Nos ensinos rabínicos, para você entender a justiça dos fariseus e que nós temos que ser melhor que eles, nos ensinos rabínicos, que é esses desdobramentos das leis, eles ensinavam que para cada obediência a uma lei, tipo escolinha, você ganhava uma estrelinha. Para cada obediência você ganhava um mérito. Para cada desobediência você ganhava um demérito. E se você conseguisse somar muitos méritos, mais do que deméritos, então você iria acumular um tesouro de méritos. E aquele que acumula um tesouro de méritos, diante de Deus, torna-se uma pessoa justa. E por isso que os fariseus eram conhecidos como os justos. A salvação para os fariseus tornou-se algo meritório. A salvação era uma questão de produção, era uma questão de eficiência, era uma questão de conquista. Mas o ponto é que Jesus negou o reino aos fariseus. E isso que eles eram conhecidos como justos. Então Cristo não reconheceu, gente, que essa justiça é como válida. Cristo não reconheceu. Viver simplesmente só pela lei. Estou pregando para vocês que nós devemos obedecer à lei. Mas essa vida pela lei, esse desejo de fazer a vontade de Deus de maneira rigorosa, de maneira legalista, de maneira superficial, não é isso que Jesus deseja. Essa não é a justiça que Jesus diz que nós devemos ter. Pois essa justiça dos fariseus, que é legalista, era uma justiça carnal, era uma justiça que confiava neles e que dependia deles para ser salvo. Então ela era carnal. Era uma justiça que era só externa, porque não transformava o coração. Eles aparentavam um bom comportamento, mas eles eram patifes, eles aprontavam com as viúvas, eles roubavam, porque o importante era aparentar. Então era carnal, era externa, era só aparência. E fundamentalmente era equivocada, errada, era insuficiente para salvar. A vida pela lei era insuficiente. Mas como então? Como é a justiça ou a relação com a lei que excede, que é superior à justiça dos fariseus? Como que ela é, irmãos? Começando por aqui, ela não é meritória. O seu desejo e a sua vida de obediência à palavra de Deus, às leis morais, aos ensinos de Cristo, aquilo que a palavra de Deus nos diz que nós precisamos ter como ética, a sua obediência a esses mandamentos não é como quem busca um mérito.
Não é como quem está atrás de uma barganha, tipo, não, eu vou fazer as coisas certas, que se eu fazer as coisas certas, Deus me abençoa. Você está barganhando. Você está fazendo para merecer. Você está sendo igual aos fariseus. Não é meritório. Você não obedece às leis de Deus para merecer algo, para alcançar o favor. Você não faz as coisas certas na vida, como deve ser feito, como um cristão deve fazer. Você não faz para que você seja então aceito, ou se sinta aceito por Deus, ou porque você tem uma vida toda correta, você se sinta mais amado. Como se você obedecesse, fizesse as coisas certas, Deus te ama mais. Se você desobedece, Deus te ama menos. Sua obediência a Deus é porque não é para conquistar algo, ou título, ou ser um cidadão, mas é porque você já é um cidadão. Amém? Jesus está sentado com os discípulos falando para eles: vocês são cidadãos do reino, vocês são pobres e humildes, vocês já nasceram de novo, vocês dependem do Espírito de Deus. Vocês são cidadãos do reino, porque vocês são cidadãos do reino e ganharam essa grande dádiva maravilhosa para toda a eternidade. Vocês vão agir por gratidão, não para conquistar algo, mas é porque vocês já têm. Vocês não estão em busca de algo, vocês já têm. É diferente. Não é uma ação, mas é uma reação. Sua obediência a Deus é por gratidão. É fruto da salvação. É um sinal da salvação. É uma evidência da salvação. Mas não uma causa. A obediência à lei que nós precisamos ter superior aos fariseus, ela é superior à dos fariseus porque a nossa obediência não é um teatro. Não é que você é uma personagem. Diante de algumas pessoas você de repente é crente. Diante de outros ambientes, de repente você não é crente. Então a sua obediência na verdade é um teatro, né? Não, a obediência que excede ao dos fariseus, ela não é um teatro. Ela não é de aparência. Não é só para ser vista. Não é para ganhar crédito dos homens. Ela é superior, irmãos, porque ela é mais profunda. Dos fariseus ela é superficial. Mas a obediência que excede a obediência dos fariseus, ela é profunda. Ela é sincera. Ela é verdadeira. Ela é de coração, gente. Amém? Amém. Jesus não está pedindo para mim e para você, como cidadão do reino, mais obediência, mais obediência. Eu quero mais obediência, mais obediência, mais obediência. Não, Jesus não está pedindo mais obediência, como os fariseus faziam. Mas o que Jesus está pedindo é que a nossa obediência seja mais profunda. Amém? Mais sincera. E é sobre isso que você vai ver a continuação do discurso. Porque agora Jesus vai levantar 6 antíteses. Obrigado. Ouvistes o que fulanos falaram? Não matarás. Eu vos digo, se você odiar, já está matando. O que Jesus está fazendo? Profundidade. O que Deus quer de nós é uma obediência sincera, de coração, não de barganha. Uma obediência de alguém que é salvo, de alguém que entende o preço da salvação, de alguém que ganhou algo que não merecia, de alguém que pertence a um novo governo, a um novo sistema, uma nova humanidade, mas você não era para estar ali, mas Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te elegeu, e Ele entende isso, e a sua ação é de gratidão. Amém? Amém. É profunda, não é para agradar as pessoas, mas para agradar o Salvador. Então é isso que Deus quer de nós, que a nossa obediência seja cada vez mais profunda, mais sincera. E isso não tinha nos fariseus, é isso que Deus quer de nós. Deus não está preocupado com a sua ação externa, porque Ele está olhando o coração. Amém? É essa obediência profunda do coração que é a obediência que excede, que é superior e que é fundamentada na graça e não no mérito. Amém?
Você não faz para merecer, você faz porque já recebeu. Amém? Irmãos, terminando então, o que podemos tirar dessa reflexão de hoje? O que você tem que levar embora de tudo que eu falei? Porque é certo que 80% você vai esquecer. Mas, o que pelo menos você precisa guardar de tudo que eu falei aqui? Primeiro, precisamos ter uma relação correta com toda a Escritura, gente. Pare de ter uma relação errada com o Velho Testamento. A nossa relação tem que ser de amor com a Escritura, com toda ela, ok? Segundo, nós não temos a liberdade de afrouxar ou de rebaixar os padrões da lei de Deus, porque são novos tempos, porque somos modernos, ou por capricho, porque você não gosta, porque você quer fazer assim. Aí Deus não entende, tá? Tem gente que faz coisa errada, mas Deus não entende, irmão. Não, Deus te entende. Deixa que é óbvio, não é retardado, Deus te entende sim, viu? Mas Ele é justo e santo. Amém? Não vem justificar com isso aí que Deus me entende para as coisas erradas que você fez. Deus entende, Deus é gracioso, tardio em irar, mas Ele é justo. Amém? Então, queridos, você não tem liberdade. A lei é a lei, a palavra é a palavra, e o nosso dever é obedecer. Amém? Deus não está preocupado com os atos externos. Os atos externos são importantes, tem que aparentar, porque através das nossas obras outros glorificarão a Deus. Nós já vemos isso aqui numa das bem-aventuranças, né? Então Deus não está preocupado com os atos externos, Ele olha para o coração. Então, a obediência, o que é importante na obediência é a motivação. Por que você faz aquilo que você faz? Quarto, não fundamente a sua relação com Deus no sistema de barganha, porque é isso que os fariseus fizeram, e isso apodreceu a vida deles e a nação, né? Fazendo as coisas para merecer. Isso não serve, ok? A justiça ou a vida de obediência deve ser centrada na graça, na dádiva. Não faz para receber, mas faz porque já recebeu. Amém? É isso, irmãos, vamos orar? Queria que você baixasse sua cabeça diante de tudo isso que você ouviu, foi bastante coisa, e pensasse a respeito da sua vida de obediência. Você é uma pessoa obediente? Você leva a palavra de Deus a sério? Aquilo que você conhece da palavra de Deus, você busca praticar? Ou você ignora, você dá de ombro, você não está nem aí para aquilo que você sabe que como um cristão você devia estar praticando? Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus nos ensinou aqui como que deve ser a nossa... começou a ensinar, porque as próximas pregações vai continuar ensinando sobre essa questão da justiça do cidadão do reino, como que ele se relaciona com a lei de Deus. Meu Pai, nos ajuda, Senhor, a sermos pessoas de fato piedosas, pessoas obedientes, pessoas sinceras e verdadeiras. Não nos deixa, Senhor, embarcar no ideal farisaico de sermos legalistas e fazermos as coisas para aparentar, para que os outros vejam, ou para tentar ganhar, Senhor, vantagens, ou achar que estamos ganhando até vantagens com o Senhor, pelo estilo de vida que temos vivido. Deus, isso não funciona, não tem como nós manipular e nem barganhar o Senhor, até porque nós não temos nada para dar para um Deus que tem tudo. Deus, então, tenha misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor, a de fato entender que a lei é boa, santa e pura, a lei moral do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a viver, a estabelecer ela como padrão, Senhor, e praticar para a glória do Teu nome. Nos ajuda, Santo Espírito, que somos pecadores, a gente vacila, então nos dá força, nos santifica para a glória do Senhor Jesus e do reino. Em nome de Cristo. Amém. Amém.